Paulo está dizendo sobre os falsos mestres: é preciso fazê-los calar. Mas quem é que vai fazer isso? Quem é que tem autoridade para isso? Os presbíteros da igreja, os pastores do rebanho. E a ideia aqui de fazer calar, lembra que o paurador frívolo é alguém que fala muito? A ideia de fazer calar aqui é: coloque um freio na boca. Essa é a ideia. Sabe aquele freio que você coloca na boca do animal? Paulo está dizendo isso. Coloque um freio na boca, coloque uma focinheira, coloque uma mordaça. Como que isso se daria? Paulo está dizendo: estes homens que falam palavras vãs precisam ser calados. E a forma de silenciar esses homens passa pela exortação, passa pelo ensino. Veja aí o verso de número 9. O presbítero precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para contradizer. É por meio da palavra. Não o presbítero da igreja que vai chegar lá e falar: cale a boca. Mas por quê? É porque eu quero. Não, não é isso não. É a escritura que põe uma mordaça na boca do falso mestre. É por isso que o presbítero precisa habilmente manusear a escritura, conhecer a doutrina, a fim de convencer, de contrapor o erro, de exortar na autoridade da escritura, da palavra de Deus. A igreja precisa de líderes que conhecem bem a doutrina, para aprender a ficar vacinada contra o falso ensino, e precisa de líderes que estejam dispostos a batalhar pela fé e enfrentar o erro. Porque, irmãos, tem muita igreja presbiteriana do nosso arraial, que estão se desviando, porque ao invés de enfrentar os que estão ensinando errado, os presbíteros colocam pano quente, porque eles têm medo de rachar a igreja, de ter algum problema da igreja, ou de serem mal vistos dentro da comunidade, achando que com o passar do tempo as coisas vão melhorar. Agora imagine a represa, e ali então tem uma pequena fissura, e começa uma gotinha de água, e aí você passa, olha, daqui a pouco para. Você acha que para? Se você não cuida da pequena fissura, se você não estanca aquela gotinha, daí a pouco toda a parede ali da represa cede. E assim é o falso ensino. Chame, confronte, exorte, para que sejam sadios na fé. O falso ensino deve ser rechaçado. Os que ensinam errado precisam ser silenciados, mas em vez disso, muitos desses são colocados como professores da escola dominical. As pessoas dão problema na igreja, vai dar aula, vai formar discípulos, vai falar contra aquilo que é a doutrina da igreja. Nós damos autoridade a pessoas que muitas vezes não creem como estão nos símbolos de fé, e colocamos pessoas assim à frente para ensinar a igreja. Que mal estamos fazendo muitas vezes, colocando pessoas assim para ensinar, ao invés de silenciar. Presbíteros da igreja, conselho da igreja, é preciso que nos empenhemos para tornar os membros da igreja firmes na fé. Foi para isso que Deus nos constituiu bispos sobre o rebanho, para que os irmãos amadureçam, para que a igreja cresça à medida da estatura do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos estar bem prontos a rejeitar o erro, a repreender o erro, se necessário disciplinar aqueles que ensinam contra a escritura, porque dentro das nossas igrejas, a gente ensinando sobre o socialismo, dizendo que é assim que a escritura diz que tem que ser, ou ensinando sobre o feminismo, dizendo que acabou essa época das mulheres serem submissas.
Pois aquele pastor que eu citei agora há pouco falou tudo isso. A Bíblia precisa ser atualizada, porque por alguns textos que estão desatualizados, as mulheres ainda têm que se submeter, o homem ainda é visto como cabeça, os homossexuais são condenados ao inferno. Precisamos atualizar a Bíblia? Não, nós precisamos fazê-lo calar. Nós precisamos vacinar os crentes para rejeitar ensinos assim, para quando ouvir um tipo de ensino assim na internet, tirar, fecha, não dê ouvidos, rejeite, por melhor que seja o pregador, e melhor aqui no termo de retórica, porque o conteúdo está longe da Escritura, o conteúdo é ruim, o conteúdo é maldito. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade está em Cristo, e pode ser encontrado na suficiente palavra de Deus, que não precisa ser atualizada, ela é atual,